pessoas que nunca leu a carta de Judas inteira. Só são versículos. Talvez 23 versículos, parece. Eu não lembro exatamente. Mas tem uns 23 versículos. É muito curta. Mas tem coisas muito poderosas ali. Eu fico impressionado porque Judas, essa carta ela foi escrita mais ou menos de 30 a 60 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. E interessante que ele faz uma carta muito curta, mas é uma carta muito profunda e poderosa. Ele faz essa carta para todo o povo de Deus, não é o povo que tinha crido em Jesus como Senhor e Salvador. Uma carta muito curta. E normalmente, se a gente passar por cima ali, a gente pensa que é uma mensagenzinha, né? E um recado que ele está dando. Mas não é, gente. Alguém que andou com o Senhor Jesus, alguém que viveu na época dos apóstolos, não? Imagina você viver nessa época. É claro que a gente não pode achar que aquela época foi muito melhor do que hoje, porque se a gente começar a entender, cada tempo que foi se passando deve se tornar melhor. Então, hoje ficou conosco a pessoa do Espírito Santo e nós temos que aprender a desfrutar da presença dele, né, dessa interação com ele, porque Deus jamais iria fazer um plano ser decadente. No caso, Jesus foi melhor, está na terra, e agora o Espírito Santo não é tão bom assim. Aliás, a gente não pode tocar e ver como Jesus. Não é assim. Então, sem dúvida, o plano de Deus foi esse, que Jesus subisse aos céus e o Espírito Santo agora ficasse no lugar dele como nosso ajudador. Então, se foi um plano de Deus, obrigatoriamente tem que ser muito bom, tem que ser cada vez melhor. E tá bom? Mas eu quero que você pense que essa carta, vamos imaginar assim, se aquela época que você estivesse vivendo, aquela época em que Jesus, Filho de Deus, se tornou carne, né, ser humano. E quem creu, né, alguns não acreditaram, mesmo com milhares e milhões de sinais, maravilhas que ele operava todo instante, ressuscitação de mortos, não é? Pessoas 4 dias mortas ressuscitavam no ministério dele, pessoas leprosas que tinham perdido parte até do corpo, elas recebiam aquilo ali de forma milagrosa. Não era só curado na pele, elas recebiam tudo de volta. Aliás, uma pessoa que morre nada mais presta, né? Nenhum órgão mais ele presta. Obviamente, tudo ali foi danificado, toda a célula foi destruída. Então, é igual à regeneração de um braço onde não tem. Então, é algo muito grande. Então, mas essa época em que Judas viveu, ele estava descobrindo realmente aquela velha aliança, o que realmente significava a nova aliança. E aí, ele manda uma carta muito simples para que percorresse por toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele não fez uma carta de qualquer maneira. Aliás, a própria carta diz que ele iria, né, falar sobre a salvação que nós compartilhamos em comum. E daí ele fala que ele percebia uma urgência, e ele mudou até o assunto da carta, sobre batalhar pela fé, que foi de uma vez por toda entregue a nós, os santos. E ele diz, porque certos indivíduos já entraram aí em vosso meio, ou seja, a vida de fé das pessoas já estavam sendo danificadas. A vida de fé das pessoas já estavam sendo danificadas. Mesmo naquela época de Jesus, 30 a 60 anos depois, as coisas já começaram a desmoronar no coração, na mentalidade dos crentes, e obviamente isso refletiu em seu comportamento, em seu estilo de vida. E aí ele diz que as pessoas, o Espírito Santo inspirou ele para escrever essa carta, simples carta, mas como uma marretada, sabe? Imagina uma luz, essa luz que nós temos aqui em nosso ambiente, ou a luz do sol, se você se expor a ela há muito tempo, aqui não, mas se você se expor à luz do sol há muito tempo, aquilo ali vai queimar a sua pele, mas tem que ser muito tempo. Mas aí você pode pegar aquela luz do sol e reduzir ela a um foco, né, cada vez menor, e aí nós teremos um raio laser, que aí não precisa de muito tempo para danificar aquele objeto em que você está mirando aquela luz. O raio laser, ele é uma quantidade de luz, diríamos assim, focada, ao ponto de que só o brilho da luz conseguiria até destruir objetos. Quer dizer, isso é muito interessante. O raio laser, ele consegue até destruir aço, ele consegue furar um aço, furar alguma superfície muito sólida.
Agora, o que é aquele raio laser que está furando aquela superfície? É só luz concentrada. Olha isso, gente. E aí você vê, eu chamaria a carta de Judas como raio laser. Ele iria falar sobre explanação, sobre a salvação, e aí ele foca tudo aquilo em batalhar pela fé. E, incrivelmente, a carta termina falando sobre oração em línguas, não é? Então, eu diria para você que oração em línguas é o raio laser do Evangelho. Eu diria isso para você. Oração em línguas é um raio laser do Evangelho. É uma luz focada. Então, é uma ferramenta poderosíssima. Você vai aprender muitas coisas na palavra de Deus, nos evangelhos, nas cartas. Mas quando você começa a orar em línguas, é como se aquela luz ela fosse se tornando focada e realmente trazendo resultado na sua vida, né? Você pode ficar num ambiente de luz como esse, por exemplo, dias com essas luzes acesas, e elas não vão danificar a sua pele, talvez não vai nem sentir. Mas se você focar essa luz, ela vai ter uma ação, né, física ali, palpável. Enfim. Então, antes de ler essa carta, eu quero tratar um pouco de outro assunto, quer dizer, do mesmo assunto, para que a gente possa chegar até a carta de Judas, tá bom? Então, guarda aí no seu coração, a oração em línguas é como um raio laser, é a luz do Evangelho de uma forma muito focada, porque a própria oração em línguas vai te revelar o Evangelho. Em Isaías, deixa eu trazer algumas histórias aqui da Bíblia, vamos falar sobre Neemias. A história de Neemias na Bíblia, pense bem, se trata da reconstrução, ou uma edificação, ou uma reedificação, ou edificar de novo. Mesmo que fosse uma reedificação, era um novo começo de edificar algo. Então, a história de Neemias na Bíblia fala da edificação ou reedificação da cidade de Jerusalém. Quando ele, servindo a um rei, pessoas de Jerusalém, irmãos, não é? De linhagem, vêm até ele, e ele pergunta, olha, como que está a nossa cidade, como que está o nosso povo, o povo de Deus? E aí, a triste notícia que chega até Neemias é que a cidade ela foi queimada até as pedras. E aquilo ali, além de ele se entristecer com aquela notícia, algo interessante começa a acontecer no coração dele, na vida dele. Porque a Bíblia diz que ele esteve passando dias orando e jejuando sobre isso, clamando provavelmente, né, para que Deus, de alguma forma, o poder do Senhor, a mão do Senhor, conseguisse tirar a vergonha de Jerusalém e ela pudesse de novo ser uma cidade. Uma cidade em que a glória de Deus pudesse ser vista através da vida das pessoas. E o interessante é que ele orando sobre aquilo, Deus vai colocar no próprio coração dele que ele seja o edificador. Não é? Não é como se Deus estivesse dizendo, tudo bem, eu ouvi sua oração, então eu vou lá fazer alguma coisa. Todo o projeto e plano de Deus para acontecer aqui na terra, além de uma vida de entrega de oração, aquela oração ela vai habilitar você ou pessoas que se entregam para orar, para que elas mesmas, com a edificação que elas recebeu por dentro, agora ela venha edificar as coisas por fora. Então, Neemias vai agora edificar a cidade de Jerusalém. E coisas extraordinárias começam a acontecer. O rei ele vai bancar o projeto, ele dá até soldados para ir com ele, enfim. Leia Neemias que vai ser muito interessante. Mas uma coisa que eu nunca tinha pensado, há uns anos atrás, isso fazem muitos anos, talvez uns 7 anos, eu não lembro exatamente agora, mas faz uma quantidade boa aí. O Senhor me falou assim, veio essa inspiração. Você já pensou em entender o livro de Neemias como oração em línguas? Isso me pegou. Eu falei, caramba, é isso mesmo. O livro de Neemias fala de uma edificação, um trabalho de edificação. E aí você começa a ver todo o processo de Neemias para edificar, primeiramente, os muros. Não é? Primeiramente, o que ele fez ali de edificação foi os muros. Ele primeiro tinha que levantar os muros para que protegesse aquilo que iria acontecer ali dentro, que no caso era a cidade. E aí depois ele levanta a cidade, levanta o templo, e as pessoas, a partir dali, elas começam a ver a prosperidade do Senhor. Mas durante aquele processo de construção dos muros, e incrivelmente aquilo foi construído em 52 dias,
só podia ter sido Deus, né, com eles ali, e eles estão envolvidos no processo de edificação. E 52 dias, aquele povo de Deus que estava envolvido ali com Neemias também nessa construção, eles começam a ser atacados, né, pelos famosos nomes que a gente conhece, Sanbalat, Tobias, não é? E eles vêm criticando aquilo, sabemos que aquilo era um ataque do diabo. Ah, que é isso? Vocês acreditam que Jerusalém vai ser construída de novo? Vejam, as pedras foram queimadas. Esse muro aí, vocês acreditam que vai funcionar essa construção? Se uma raposa tocar nesse muro aí, vai cair. Mas eles não deram atenção, embora eles estivessem sendo atacados, e você observa que psicologicamente, não veio nenhum ataque físico realmente para ele, mas psicologicamente, é assim que o diabo trabalha, com muita informação mental, não é? Com cargas negativas de emoções, tentando trazer o medo, tentando paralisar as pessoas nas suas decisões. E principalmente, queridos, quando você decide orar em línguas e se entregar a Deus e dizer assim, sabe, eu quero pensar como a palavra de Deus fala. Então, quando você trava essa batalha de edificação, vai vir muitos Tobias e Sanbalat para tentar fazer você desistir, não é? E aí ele constrói, maravilha, mostra-se a construção. Então, a oração em línguas, eu comecei a entender um pouco sobre esse livro também, o que acontece com o processo da oração. Quando você primeiro se propõe a orar, vai vir ataque, sabe, contra você, para que você desista. Ah, será que está funcionando mesmo? São pensamentos que vêm, né? Mas nessa linguagem, meu Deus, às vezes eu passo o dia inteiro orando, não sinto nada. Às vezes eu começo a orar, depois de uma hora parece que eu estou mais chateado do que feliz. Sei lá, coisas podem acontecer com você desse tipo, mas eu quero saber que... Eu quero te dizer que... Quero que você saiba, melhor dizendo, que que o diabo não quer deixar barato, não que ele vai ter sucesso nos ataques contra você, mas não pense que você não vai chamar a atenção do diabo quando você realmente decide orar em outras línguas, quando você leva isso muito a sério. Então, então é perigoso orar em línguas porque o diabo vai vir e é melhor eu ficar na minha, né? Não, é melhor você orar e sair do lugar de fé que você está para ir outro lugar maior, porque quanto mais o diabo está atacando, ou ele ataca aquelas pessoas que resolvem orar mesmo, justamente com o intuito de fazer elas pararem, porque eles sabem que se elas não pararem, elas vão começar a crescer e a desenvolver e a entender a palavra de uma forma como ela nunca entendeu. Elas vão começar a entrar no processo de maturidade espiritual, pouco a pouco, e isso amedronta muito ele. Então, a questão de ser atacado, isso é um belíssimo sinal, não é? Você não pode dizer que Paulo, por todos os problemas que ele estava passando e sendo atacado violentamente pelo inferno, aonde ele ia, nas cidades tinha perseguição, você não pode dizer isso que era fora da vontade de Deus. Pelo contrário, ele estava no centro da vontade de Deus. E o diabo disse, olha, é melhor a gente parar ele, porque as revelações que ele carrega, quando cai no coração das pessoas, as cidades são transformadas. Eu já ouvi histórias, como por exemplo do John Wesley, ele era um avivalista, e ele entrou em Deus de tal maneira que quando ele ia ministrar nas cidades, as cidades ela inteira entrava em um avivamento. E muitas cidades, imagina isso, colocavam na placa da entrada dizendo, aqui nós não vendemos cerveja porque o Senhor dessa cidade é Jesus. Conta-se a história que uma vez um circo foi para aquela cidade e falam que não mais de 2 ou 3 pessoas foram assistir o espetáculo. Você sabe o que é um circo numa cidade? Só 2 pessoas iam assistir, porque as pessoas estavam em pleno avivamento buscando o Senhor na hora do espetáculo, queridos. Então, Paulo, como ele carregava uma vasta revelação do Evangelho e aquilo funcionava na vida dele, então quando ele chegava para as pessoas, ele descarregava aquilo ali e pedia para as pessoas, ensinava as pessoas e exortava as pessoas a entrar nessa vida de entrega ao Espírito Santo para que elas fossem também transformadas na mesma imagem de Jesus Cristo. Então o livro de Neemias, você pode comparar como o processo da oração. Leia ele com essa ideia de oração em línguas, como se fosse oração em línguas, tudo que fala da construção, da perseverança dele, dos ataques, entenda isso como se fosse oração em línguas e algo que está acontecendo, e até os sucessos que vão ter também pode atribuir a oração em línguas, porque tem muito a ver, não é? Com licença, caiu aqui. Então, deixa eu te falar, olha isso, ele construiu o muro, não é? Tudo ali era algo simbólico que hoje tem
a realidade. Então aquele muro de Jerusalém, aqueles ataques, aquela cidade que foi construída, aquele templo que hoje a gente sabe que aquilo ali era só protótipo da verdade, figuras do que haveria de vir. Então a própria Bíblia começa a se explicar. Isso aqui não é uma ideia de um homem, isso aqui é a própria Bíblia se explicando. Por exemplo, Neemias ter ido construir fala da sua decisão de se entregar ao Espírito Santo na palavra e na oração em línguas para que a comunhão, a intimidade seja construída. O muro que ele construiu fala de salvação, que foi o que Cristo fez por nós. Então aqui fala que mesmo que Jesus fez por nós já está completamente terminado, finalizado, não tem mais nada para acrescentar ao que Jesus fez naquela cruz, quando ele morreu e ressuscitou e sentou ao lado do Pai, nos representando como autoridades máximas aqui nessa terra. Isso não significa que, porque Jesus já completou toda a obra, você não tem que fazer mais nada. Agora, a Bíblia diz que a vida do crente é como a luz da aurora. O que é a luz da aurora? Os primeiros raios solares ao amanhecer. Não está ali na potência máxima. Você que acorda cedo, às vezes vai para o trabalho cedo aí, 4, 5 da manhã, você vê aquela, ainda à noite, indo embora e os primeiros raios do sol se manifestando. E aí, aquelas primeiras luzes que estão chegando na Terra, não é? Cada dia mais cada momento que se passa, ela vai clareando até que a gente chama de dia perfeito, que é o sol do meio-dia, aonde aquele sol já está plenamente com a sua luz incidente sobre a Terra, e agora a gente até está se protegendo daquela luz. Então a Bíblia compara a vida de um crente, o caminhar, o crescimento, como a primeira luz do dia, que ela não é tão forte assim. Vai ser plantada uma semente de fé no seu coração, você tem fé, o seu espírito tem fé, mas não é tudo que Deus já projetou para você, embora tudo já esteja terminado. Agora você precisa desenvolver o processo da salvação, desenvolvam a salvação, foi o que Paulo disse, desenvolvam essa salvação que já foi te entregada como uma semente. Planta ela, cuida dela, deixa ela crescer e frutificar 30, 60, 100 por um. Desenvolva ela até que chegue à plenitude do que Deus tem para a sua vida, e isso através do conhecimento de Jesus Cristo. Então, a vida do crente, ela começa como a primeira luz solar do dia, mas até que, quando você continua, ela vai ser dia perfeito. Então, o muro é a salvação, não é? O construir o muro é o processo de entrega que você está tendo. O templo que foi construído de novo lá dentro daquela cidade de Jerusalém fala de você, porque não é mais um templo físico. O templo que a gente entende hoje, a própria palavra nos evangelhos explicam que nós somos o templo do Espírito Santo. Então tudo aquilo ali, queridos, é uma realidade para hoje. Nós somos o templo do Espírito Santo, onde ele veio morar. O que é templo? O templo é casa. Aonde você mora? Onde é sua casa? Aonde você passa uma boa parte do tempo, onde você dorme, onde você... a partir dali que você vive sua vida. Você vai para o trabalho, é ali que você vai criar sua família, não é? É ali que você vai ter comunhão com sua família, é ali que você vai partilhar o seu coração, ali é onde você vai construir sua história, é na sua casa, não é? Você vai trabalhar, vai fazer todos os afazeres aqui no planeta Terra e depois você volta para o seu lar, para a sua casa, né? A gente até conhece a frase, lar, doce lar. Não há lugar melhor do que a nossa casa, né? Aqui na Terra. Então, a casa que o Espírito Santo mora, que ele constrói, o lar docilar do Espírito Santo é você. Não é? Imagina isso. São pensamentos muito altos para a nossa forma natural de pensar, né? Deus que nos criou para termos comunhão, mas ao mesmo tempo ele nos fez como casa dele, para ele morar dentro. Meu Deus do céu, é muito amor, né? Isso chega a ser uma loucura para a mente humana raciocinar isso, mas é assim que Deus é. Então aquele templo que Neemias também reconstruiu, colocando as portas ali, aquela cidade inteira, fala de você, fala da sua construção, para que aquele templo, quando ele era construído, a glória de Deus vinha para ali, manifestava e as pessoas tinham como se fosse contato com Deus. Então hoje você é o templo do Espírito Santo, a salvação é os muros. E é interessante que, por exemplo, em Isaías conta isso. Por exemplo, vamos ver, em Isaías 26:1, olha que coisa interessante, diz aqui em Isaías, no capítulo 26, no versículo 1. Olha que coisa interessante.
capítulo 26, no versículo 1. Naquele dia este cântico será entoado em Judá. Sabe que cântico é quando algo maravilhoso aconteceu. Cântico, não é? Louvores remete à vitória, a sucesso, à prosperidade, à paz, à segurança. Cântico, não é? Uma das primeiras coisas, quando as pessoas estão em paz, elas estão tranquilas, sem ficar pensando nos problemas, automaticamente elas já começam a cantar. Elas nem se programam para isso, mas elas já começam a cantar, né? Até as pessoas do mundo mesmo, isso parece que está incrustado dentro dos seres humanos. Olha o cântico: temos uma cidade forte, Deus estabelece a salvação como muros, não é? Deus estabelece a salvação, ou seja, aquilo que Cristo fez, como muro. Não é muro, mas é como, não é? Então a salvação é aquilo que está sendo construído através da oração em línguas. Olha que interessante. Então orar em línguas vai trazer todo esse processo que aconteceu lá em Neemias na sua vida. Vai ser construído primeiramente o muro, a salvação. Ou seja, isso vai se tornar mais claro, mais real. A sua convicção vai aumentar naquilo que Cristo fez por nós, que é chamado salvação. E o Senhor disse que naquele dia, né, este cântico será entoado. Então, queridos, quando Jesus nasceu aqui na terra, a primeira coisa, quer dizer, ele só nasceu aqui na terra mesmo, né? Ele sempre existiu. Mas quando o Senhor Jesus ele veio em carne e osso através de Maria, a Bíblia diz que os anjos, não é, que eles aparecem vez e outras, eles ficaram tomados de tanta alegria que eles não conseguiram nem ficar mais no secreto, não é, invisível. Eles apareceram ali, a Bíblia diz que foi registrado que milhares e milhões de anjos apareceram louvando ao Senhor, dizendo: nasceu o Salvador para os homens, a quem Deus quer bem. Olha que coisa interessante. Então, temos uma cidade forte, não é? Temos uma cidade forte, é o cântico em Isaías. Por quê? Porque o Senhor estabeleceu o muro como salvação, ou a salvação como muros. Então nós temos um lugar forte, que foi o que Cristo fez por nós, que é chamado de salvação. E aqui o muro foi chamado de salvação. Agora veja também Isaías no capítulo 60, tem algo muito interessante aqui falando sobre os muros e agora as portas, que também foi colocada lá em Neemias, né? Os muros, as portas, e tudo isso também está relacionado com a nossa vida cristã, o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento espiritual. No capítulo 60, no versículo 18, diz assim: não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, ou seja, dentro dessa cidade. Não vai se ouvir mais falar de violência. Está falando de quê? De salvação, de proteção. Porque sempre foi o desejo de Deus que a violência, que o mal, que o sistema do mal nunca tocasse no povo de Deus. Não é? Quando eles estavam passando por apuros, por dificuldades, eles clamavam ao Senhor e a intervenção de Deus vinha para que o reino de Deus, para que a vontade de Deus fosse feita na terra como é feita no céu. Lá no céu tem violência, tem problemas, tem dificuldades. Lá no céu tem ataques do diabo, lá no céu tem doença, lá no céu tem falta, tem pobreza, tem tristeza. Não tem nada disso. Então, Deus estabeleceu a salvação em Cristo, que é chamado salvação de muro, para que a gente esteja guardado dentro desse muro da salvação. E aqui profeticamente ele diz: não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Os seus muros, de novo, você chamará salvação. E aqui vai agora para a questão do louvor, né? E as suas portas, louvor. Eu já falei um pouco sobre essa mensagem, sobre portas, é o louvor. Você estabelece, isso aqui é um processo também, eu vou deixar para outra vez. Eu vi o pastor Bill Johnson pregando sobre isso, dizendo que Deus, o Senhor, já fez a salvação, mas para que aquela salvação seja realmente estabelecida, que é o muro, você tem que colocar as portas, senão o inimigo pode entrar ali, e ali você reforça os muros da salvação com portas de louvor. Enquanto você está louvando e adorando, você está dizendo: diabo, o Senhor me deu a salvação e aqui você não entra, aqui está a porta fechada da adoração contra você. O Senhor é o meu escudo. Entende isso? Mas aqui fala de novo que os muros foram chamados de salvação e agora foi além, dizendo que portas foram chamadas de louvor. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. No versículo 19, o sol, isso aqui é algo que acontecerá no novo céu e na nova terra. A gente não vai ter mais a luz desse sol, mas o próprio Deus vai brilhar como se fosse um sol para nós. Que coisa interessante, eu acho isso fantástico. Às vezes eu paro em alguns momentos do dia e fico pensando sobre isso, né? Porque a luz que está sobre nós hoje agora é luz artificial,
mais durante o dia a luz do sol, e a gente sabe que a gente tem aquela luz, a gente não pensa nisso, já é automático, né? Mas às vezes eu penso um pouco sobre isso. E vai ter um dia em que a gente vai viver na nova cidade, na nova terra, no novo céu, nova terra, né, que vai descer do céu, a nova Jerusalém, e ali não vai ter sol, esse sol que temos hoje, isso aqui vai ser destruído um dia, mas vai ter luz. E o que é aquela luz que vai tocar nas coisas e a gente vai ver tudo como a gente está vendo agora? A própria glória de Deus, isso é maravilhoso. E aqui diz assim, o sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar. Por quê? Porque o Senhor será a sua luz para sempre, o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, porque é Deus, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristezas terão fim. Ai, 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 isso é muito maravilhoso, né? Fantástico. Agora, deixa eu te falar que isso aqui é uma plenitude de salvação, aonde até o universo vai experimentar, até o nosso corpo vai experimentar a salvação completa. Agora, isso não significa que a gente vai começar a viver isso um dia. Isso aqui, queridos, já começou desde o momento em que a gente entrega a nossa vida a Jesus. Não é a plenitude da manifestação do melhor que Deus tem para nós, mas a Bíblia diz que por causa que nós recebemos o Espírito Santo, isso já é o fruto, é os primeiros frutos da salvação plena. O primeiro passo da salvação já foi dado. Agora, como éramos pecadores, seres humanos totalmente desligados de Deus, nosso espírito não tinha mais nenhuma molécula da vida de Deus, mas quando Deus fez essa salvação, através de Cristo, os primeiros frutos da plenitude do que ainda vai se manifestar já foi nos dado. E como primeiro fruto, quando a Bíblia fala de primeiro fruto, é o que há de melhor. Nos foi dado o Espírito Santo. Então nós já temos o primeiro fruto daquilo que Deus vai fazer. Quando eu digo que a plenitude ainda será manifestada, não é que vai haver algo melhor do que a própria pessoa do Espírito Santo, mas os benefícios serão extraordinários. O nosso corpo vai receber o benefício disso, o universo vai receber os benefícios disso, mas nós já colhemos. Nós já colhemos os primeiros frutos da salvação, que é ter a pessoa do Espírito Santo dentro de nós. O nosso espírito, ele é recriado agora. Nós não somos mais pecadores. E por causa disso, desses primeiros frutos, a gente pode segurar o nosso corpo em saúde divina. Por causa dos primeiros frutos, nós podemos crer na proteção de Deus. Por causa dos primeiros frutos, nós podemos orar em outras línguas e construir esses muros. Podemos louvar a Deus a partir de um espírito recriado. E isso serve como portas da salvação. Você entende isso? Isso é maravilhoso. E aí vem a questão de Judas, emendando aí com todo esse entendimento, vem a questão de Judas, o porquê ele escreve uma carta tão pequena com o assunto da oração em línguas, dizendo que era a ferramenta pela qual os cristãos batalhariam pela sua fé. Faz sentido para você agora a questão um pouco mais da oração em outras línguas? Olha que coisa interessante, quando o Espírito Santo começa a conectar essas chaves de sabedoria nas Escrituras, você começa a descobrir não apenas a importância, mas a extrema importância de se relacionar com Deus através da oração em línguas. Isso é muito fantástico, gente, isso é muito fantástico, não é? Então, bom, a minha proposta era ler Judas, não é? Agora, ler Judas, não é? A carta de Judas, que é muito pequena, então eu vou ler direto sem explicar ela, tá bom? Só para que você tenha aí a oportunidade e talvez, se o Espírito Santo nos permitir, a gente pode explicar isso no próximo momento. Mas vamos ler, vamos terminar lendo. Você pegou sua Bíblia aí? Vamos terminar lendo em Judas e a gente passa direto lendo mesmo, sem explicação, e eu tenho certeza que vai te fazer mais sentido. Ela tem exatamente 25 versículos, tá bom? Eu vou ler passando direto aqui. Vamos lá. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, para vocês, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Para vocês, misericórdia, shalom e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, eu percebi que era necessário escrever, mudando de assunto, insistindo com vocês que batalhassem pela fé
E essa fé já foi entregue para você de uma vez por todas. Ela foi confiada aos santos. Por quê? Porque certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, eles se infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e estão transformando a graça do nosso Deus em libertinagem e chegam ao ponto de negar Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, eu quero lembrar a vocês que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram, ou aqueles que não creram foram destruídos. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles mesmos decidiram fazer isso, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, nós vemos outra história que se assemelha a essa, Sodoma e Gomorra, e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores que estão se infiltrando entre vocês, ou uma cultura que tenta se infiltrar, o que está dizendo aqui é uma cultura que não é a cultura de Deus, que tenta se infiltrar na nossa vida. É por isso que a igreja em Atos dos Apóstolos, ela começou muito bem, cresceu muito, mas com o passar dos anos ela começou a definhar, porque coisas do mundo começou a entrar nelas. E o interessante é que a ferramenta de oração em línguas foi levantada aqui como um bloqueio, como um batalhar pela fé. Isso é muito interessante, né? Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Ou seja, é uma cultura que quer pegar em nós, do mundo. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas ele disse: o Senhor repreenda. Em outras palavras, se esse anjo ele não diferiu acusações injuriosas contra o diabo, e tem pessoas que não sabem se submeter à autoridade. Todavia estes tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto natural, como animais irracionais, nessas mesmas coisas eles se corrompem e se destroem, um estilo de vida totalmente depravado fora da palavra. Ai deles, ou seja, julgamento, destruição, pois eles decidiram seguir o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Então você vê que ele está falando para pessoas que conhecem a palavra. Tudo aqui que ele está falando é tudo que está nas Sagradas Escrituras. E ele está relacionando isso aqui, trazendo esses exemplos das Sagradas Escrituras. Esses homens que se infiltraram em vocês aí, eles são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Por que esse termo rocha submersa? Isso aqui, queridos, quando os navios, por exemplo, eles iam chegar perto da praia ou de lugares em que eles iriam atracar o navio, fazer ali um desembarque da carga e das pessoas, era um dos lugares críticos, porque muitas vezes perto da praia tinha rochas e ali era um lugar perigoso, não é? E não se via, não dava para ver aquilo ali. E quando o navio, mas eram rochas que estavam quase sendo à amostra, não é? Mas o mar estava cobrindo elas, mas era lugar perigoso. E quando aquele navio achava que estava chegando a algum lugar, eles batiam nas rochas submersas e destruía a embarcação, perdia tudo que estava ali na embarcação e às vezes até pessoas morriam ali. Então, chamou de essas pessoas de culturas fora da palavra como rochas submersas. Às vezes a gente olha e diz assim: não tem problema nenhum não. Só que o Senhor disse: um pouco de fermento, um pouco de ideia errada, ou se nós não batalharmos pela fé, as coisas desse mundo, por pouco que seja, vai fermentar toda a massa, ou seja, vai poluir toda a nossa vida. Você entende isso? Como é importante estarmos com a nossa fé em chamas, através da oração em outras línguas, para que a palavra de Deus seja sempre viva em nosso coração? Então, são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem.
não é? Sorrindo, se alegrando ali, mas cuidado com essa cultura, eu digo, não é? Comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. Aqui não está falando apenas da pessoa que tem o chamado do dom ministerial, mas ele está fazendo aqui uma comparação de pastores naquela época, que você sabe que o pastor ele dá a vida pela ovelha, e não está falando só do cargo pastoral, mas está dizendo, imagina um pastor que tem ovelhas e ele só cuida de si próprio. As ovelhas, o lobo vai vir e vai destruir a vida delas. Você imagina um pastor fazendo isso? As pessoas iriam dizer, claro que não, mas pessoas que vivem com a cultura do mundo, elas são assim, elas só cuidam de si próprias, mas elas não cuidam do plano que Deus tem para a vida delas e do quanto elas são bênção para a vida de outras pessoas. É por isso que a gente vê pessoas orgulhosas, é por isso que a gente vê pessoas que não querem se submeter, é por isso que a gente vê pessoas que já pulou em 30 igrejas em 2 anos e ela sai pulando e achando defeito em todo lugar. Ela não se sente bem com as pessoas, ela não quer fazer parte de um grupo, ela não quer servir, ela sempre quer falar, ela sempre quer deixar a opinião dela, ela sabe quando as coisas não é do jeito que ela quer, ela acha defeito, é difícil, tudo é difícil para ela, mas ela acha que as coisas é que estão erradas, as pessoas estão erradas, todo mundo está errado, só ela está certa. Queridos, isso é muito engano, não? Então, aqui diz assim, são pastores que só cuidam delas mesmas, elas só querem saber delas, não é? São nuvens sem água, tem aquela aparência, né, de santidade, mas ela é impelida por toda a doutrina, por ventos, não é? Árvore de outono, ou seja, sem frutos e 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. É uma árvore, mas imagina, ela no outono que não tem fruto, e era para dar fruto, não é? No outono era para dar fruto, e na época de fruto ela não tem fruto e ainda ela está tombada, arrancada pela raiz. Meu Deus, que cultura é essa do mundo, não é? Que entrou na igreja, ela entrou, se filtrou na igreja aqui. E aqui essa simples carta fala para orar em línguas, para que essa coisa não permanecesse. Isso é muito sério, gente. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem como milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios, julgar a todos e convencer todos os ímpios de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, não é? Olha aqui, ó, vive se queixando, triste, não é? Descontente com a própria vida. Olha a vida da cultura que às vezes a gente nem percebe. A gente pensa, eu sou assim mesmo, é o meu jeito, sabe? Triste, cabisbaixo, não está contente com a vida, não está contente com a sorte, não é? Se queixando, descontentes com a sorte, segue os seus próprios desejos impuros, são cheias de si mesma, não do Espírito, não da palavra, são cheias de si, e adulam os outros somente por interesse. Você já viu que as pessoas normalmente que criticam as igrejas, elas não gostam muito das coisas que se fazem, as decisões que se tomam, elas criticam, né? Aqui não é uma igreja de amor, aqui eu sinto que falta amor. Elas mesmas não provam amor por ninguém, não é? As pessoas normalmente que criticam, que cobram, essas são às vezes as mais que não fazem, deveriam fazer, não fazem, não é? Então, são pessoas cheias de si. Isso aqui estava entrando na igreja. Isso aqui estava entrando no coração das pessoas, dos crentes. Foi por isso que quando Judas, na sua mente empolgada, não é, até pelo seu espírito, de escrever a respeito da poderosa salvação que Deus nos deu, ele disse, olha, vocês precisam batalhar por essa fé, porque está vindo coisas e toda hora, todo dia, todos os anos, vocês serão tentados a sair desse estilo de vida, de entrega ao Senhor. E ele disse, são pessoas cheias de si que adulam os outros por interesse, não é? Eu não tenho coragem de falar a verdade em amor para aquela pessoa. Deus me livre, misericórdia, falo nada. Mas a pessoa tem coragem, então ela está adulando por interesse. Ela está sendo falsa, está ali conversando com a pessoa, sabendo que a pessoa precisava de uma palavra, ou talvez até de uma correção em amor, mas a pessoa não tem coragem de dizer. Por quê? Porque está vivendo pela carne, não a partir do Espírito. Queridos, a vida do Espírito ela é muito séria. É tão séria que a gente não pode ver algumas coisas e deixar de falar, não é? Se a pessoa aceita ou não, aí é culpa dela, ou seja, a responsabilidade é dela. Mas você é tão errado quanto a pessoa quando você não fala o que deveria falar, em amor, claro, não é? Com sabedoria. Então, todavia, amados, lembrem-se
do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam assim a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos impuros. Estes são os que causam divisões entre vocês. E sabe por quê? Porque eles sempre seguem a tendência das emoções, daquilo que eles veem, daquilo que eles sentem, a tendência da própria alma, e não tem o Espírito Santo. Mas vocês, amados, não precisam cair nisso. Mas vocês, amados, não precisam seguir esse estilo de vida. Mas vocês, amados, não precisam ser influenciados por esse estilo de vida, por esse mundo, ou por uma vida natural. Vocês podem sair disso, vocês podem se proteger disso, vocês podem projetar a sua vida de uma forma extraordinária, se edificando, construindo. Aí vem a história de Neemias, construindo, como? Orando em outras línguas, orando no Espírito Santo. Meu Deus do céu. E aqui ele termina essa carta tão curta, mas como um raio laser, ele diz assim: mantenham-se, se conserve, se guarde aonde? No amor de Deus. Então a oração em línguas vai fazer você se manter no amor de Deus, a sua consciência, a sua fé, a sua crença, a sua confiança, a sua convicção. Mantenha-se no amor de Deus, orando em línguas, enquanto vocês creem, têm esperança que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna, ou seja, a completa vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, e a outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada deles pelo corpo, pela carne. Aquele que é, aí aqui vem, não é? Chamado de doxologia, aquele que é poderoso para impedir você de cair e para apresentar diante da sua glória sem mácula e com grande alegria ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Queridos, palavra poderosíssima. A gente vai lançar essa palavra também no YouTube, e que seja a bênção aí para o seu coração. Eu tenho certeza que foi para o meu também, e eu fico realmente impressionado quando o Espírito Santo, ele compartilha essas coisas com o nosso coração e com a nossa mente. Seja abençoado, leve a sério sua vida de oração em línguas. Não seja daqueles que diz: eu estou orando, não como devia. Não seja desses. Seja aquele que ora como devia. Não é? Ore como devia. Não é porque você tem que fazer as coisas que devia e não faz. Não é? Então seja daqueles que fazem como devia. A nossa vida não pode ser como devia e não faz. Entende isso? Não fique devendo. Pague o que é devido. Então é devido você orar em línguas, querido. Você ter uma vida de oração, porque isso vai te blindar, isso vai te dar um processo de crescimento. Agora lembre-se que a gente falou no início da mensagem, leia Neemias, que vai te fazer mais entender sobre o processo da oração em línguas, para que você não desanime e você continue firme diante dos ataques do diabo, diante das batalhas e perseguições que surgem, muitas vezes guerras emocionais que vêm contra você, mas veja também o que aconteceu ali por eles permanecerem na prática da edificação. Deus te abençoe.